Então o apelo é este: não deixemos que o nosso coração se endureça. Eu tenho visto muita dureza no meio do povo de Deus. Muita dureza de coração. Porque se travam de razões. Porque eu é que tenho razão. Porque eu é que sei como é. As pessoas estão a negar a obra de Deus nelas. As pessoas estão a partir o vaso que o Senhor está a fazer. Estão-se a tornar duras. Não amam. Isto não é uma crítica. Infelizmente é uma constatação de um facto. Que eu não entendo nem posso aceitar. Porque se Jesus é o nosso mestre, é com Ele que nós devemos aprender. Aquele irmão errou, aquele irmão falhou, ele precisa de ajuda, conta comigo, irmão. Sabes porquê? Porque o Espírito também me lembra que eu também errei, que eu também falhei, e o Senhor me assistiu. E então devemos ser assim uns para com os outros, irmãos. Jesus se compadece, Ele padece com ela, Ele fica ali com ela. A tristeza e a dor do ser humano, por vezes, a tristeza e a dor do ser humano não é alheia aos olhos de Deus. Temos que aprender a olhar para a dor do outro. Que a nossa alegria não nos torne cegos. Que a nossa alegria não nos torne gélidos. Que a nossa alegria não nos torne egoístas. Mas que, na verdade, a razão da nossa alegria seja alegrarmos com aqueles que se alegram. Quando nós nos entristecemos, choramos com aqueles que choram, não é porque tenhamos o prazer de ver chorar, nem de chorar com ele, não. É para que ele entenda que ao lado dele está alguém que o compreende e que tem o propósito de o ajudar. Louvado seja o nome de Deus. Jesus nunca repreendeu a morte, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver Ezequiel? Depois vamos ler o final da Escritura. Ezequiel, no capítulo 11. Louvado seja o nome de Deus. Diz assim o versículo 17. 11, 17. Disse ainda: assim diz o Senhor Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É Deus falando. Hei de juntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. E depois Deus diz: e farei neles uma obra. E é isto que eu quero que vocês pensem, ponderem acerca disto. Qual é a obra de Deus em nós? Ainda na sexta-feira falámos o que é a salvação. Muita gente fala da salvação, mas não sabe o que é a salvação. E diz assim: dar-lhes-ei um coração, dar-lhes-ei um só coração. Um só coração. Repare, o povo de Deus tem que ter só um só coração. Porque se um puxa para a esquerda e outro puxa para a direita, não há um só coração. Não há um só coração. A Bíblia, quando fala de um só coração, fala de um só propósito. Um só propósito. E então a palavra de Deus diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. O que é que Deus estava a prometer? Tirarei da sua carne o coração de pedra. Eu não quero crentes gélidos. Eu não quero crentes que aleluia, Deus deu-me isto. Aleluia, Deus deu-me aquilo. Celebram as coisas e por vezes não celebrando a verdade, que ainda é pior, dando testemunho de coisas que não aconteceram. Nós devemos celebrar aquilo que Deus faz connosco, devemos partilhar essa alegria connosco e todos nós nos devemos alegrar com ela.
mas também o devemos saber fazer em tempo oportuno. E então aqui Deus diz, olha, tirarei dentre deles o coração de carne, colocarei dentro deles o espírito novo, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Mas porquê? Porque coração de pedra não tem vida, irmão. Sabe o que é que a Bíblia diz que nós devemos viver? Andai como vivos entre mortos. Mas os mortos a que o Senhor se refere não são defuntos. São aqueles que, apesar de vivendo, não vivem. E então ele diz, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Este é o plano de salvação de Deus para nós. Este é o grande plano de salvação de Deus para nós. Por isso é que a salvação, ela não é um momento. A salvação é fruto de uma caminhada. A salvação que sempre aponta para o futuro. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que prevalecer até ao fim será salvo. A salvação, ela não é quando eu aceito Jesus. Eu aí começo a caminhada. Eu não sou salvo no momento em que eu aceito Jesus. Eu começo a caminhar a minha caminhada de salvação. Eu começo a caminhar para Deus. E aí sim está a minha salvação. E a permanência em Deus é que é o garante da minha salvação. Salvação não é um facto, não é algo instantâneo, não. Pelo entendimento bíblico nós aceitamos o sacrifício de Cristo e nos firmamos nele. E quem se firma nele, ele tem-no sempre como referência a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. E nós caminhamos para lá. E essa é a garantia da nossa salvação. Porque há muitos que confessam a Cristo e se perdem. O que é que eu posso aprender com esta escritura de Lucas 7? Que não é a nossa fé, por vezes, que faz com que Deus se mova. É a nossa dor. É a nossa dor, irmãos. Deus não é um Deus insensível. O nosso Deus não é um Deus emotivo. Porque não é como o mundo diz, quem mais chora mais mama. Não é isso. O nosso Deus não é um Deus emotivo. Mas o nosso Deus não é um Deus de pedra nem de pau. Ele é um Deus vivo. É um Deus que olha para nós e que atenta para as nossas súplicas e que atenta para as nossas necessidades. Então eu vejo aqui uma coisa. Que por vezes não é a minha fé que faz com que as coisas aconteçam na minha vida. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Às vezes nós passamos por situações tão complicadas. E vocês sabem o que eu estou a falar. Vivemos no mesmo mundo. Passamos por situações de perda tão complicadas. Passamos por perdas praticamente irreversíveis. Passamos por tanta coisa. Mas sempre de cabeça levantada. Porquê? Porquê, irmãos? Porque a última palavra sempre será de Deus na nossa vida. Nunca dê nada por definitivamente perdido. Até que Deus vos diga. Até que Deus vos diga. Acabou. Porque enquanto Deus não der o amém, tudo está em aberto, meus irmãos, na nossa vida. Nunca podemos olhar para uma situação, por pior que ela seja, como irreparável. Não. Lembre-se, Jesus tocou no esquife de um jovem morto. Para quê? Para lhe dar vida. Mas também para dar vida à sua mãe. E sabe o que é que a Bíblia ensina nessa escritura? Uma coisa tremenda. Ensina que toda a postura daquela multidão de tristeza se converteu em alegria. Quando Jesus opera na nossa vida, o objetivo dele é esse. É transformar a nossa tristeza em alegria. Você pode estar hoje num dia triste. Você pode estar hoje num dia cabisbaixo. Você pode estar hoje num dia de perda. Você pode estar hoje num dia de apreensão. Como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou fazer isto? Irmão, eu só lhe tenho uma coisa a dizer. Deixe que Jesus toque na sua vida. Deixe-o tocar na sua vida. Não desespere, não desespere. Chore o que tiver que chorar. Chorar não é vergonha. Agora saiba uma coisa. Se você anda no caminho de Deus, Deus vai fazer alguma coisa a seu favor. Não é por sua fé, é por seu amor. Porque quem ama, cuida, amado irmão. E Deus cuida de nós. Há coisas que nós alcançamos por fé. Mas mesmo assim ainda há pessoas que não entenderam como é que a fé opera. A fé não opera por meu desejo. A fé opera por uma promessa de Deus. Deus me promete e diz, vai e faz. Eu vou e faço. Porquê? Porque eu sei que vou no seu poder. Eu sei que vou através da sua palavra. A fé não é eu procurar uma palavra de Deus para sustentar um ato que eu quero tomar. Não, não. É eu tomar um ato em função do que Deus fala.
E muitas vezes o crente erra na vida porque ele pensa que por saber a palavra já vai andar por fé. E então ele vai fazer uma coisa porque a palavra de Deus tem aquilo. Ou então faz como muitos, abrem a Bíblia e onde ela abrir é de mim. Como se isto fosse a sorte e o azar. E às vezes a palavra sai e ela não é compreendida e a gente faz outra vez e abre-se outra vez. Para ver se aparece alguma coisa que eu entenda. Deus não opera dessa maneira, meu irmão. Nós temos a palavra dele dentro do nosso coração e o Espírito nos traz à lembrança dessa palavra. E é através dessa palavra que nós nos temos que firmar na vida. Porque essa sim é a palavra viva para nós. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo são maçãs de ouro em salva de prata. E a palavra de Deus, quando vem à nossa vida, ela vem sempre a seu tempo. Quantas e quantas vezes nós estamos num momento de dificuldade ou num momento de desespero e a primeira coisa que veio à nossa lembrança, porque o Espírito nos lembra aquilo que nos foi dito, essa é a obra do Espírito, não temas, eu estou contigo. O próprio Espírito nos lembra a promessa. Não é no sentido, deixa lá ver o que é que Deus tem para mim hoje. Não, isso as pessoas fazem nos horóscopos dos jornais. E a Bíblia não é um livro de horóscopos. Até porque as estrelas foram colocadas no universo, não foi para revelar o futuro a ninguém. Foi para iluminar a noite. Diz a Bíblia. Não façamos mau uso de uma coisa que Deus fez com bom propósito. E não nos iludamos com coisas para as quais Deus não pôs nem prego nem estopa. O nosso futuro está na mão de Deus. Nós estamos seguros porque a nossa vida está na sua mão. Então, se a nossa vida está na sua mão, deixemos conduzir aquele que tem todo o poder e tem todo o saber para nos dizer como fazer e como não fazer. E então aí nós vamos viver de uma maneira completamente diferente, amado irmão. Agora há uma coisa que eu quero deixar esta manhã, e saio daqui feliz por isso. Não deixe que o seu coração se endureça. Não deixe que o mal de ninguém roube o seu bem. Não deixe que o mau propósito de uma pessoa, altere o seu bom propósito. Não permita isso, irmão. Negue isso, irmão. Porque Deus, quando intervém na nossa vida, é sempre para bem e nunca para mal. Eu vou-vos dizer um segredo, mas vocês prometem não dizer nada a Deus. É que Deus nunca me disse mal de si. Nunca Deus me disse mal de si. Disse mal 2 ou 3, mas desses não vou falar. É mentira, irmãos. Deus nunca diz mal de nós. Deus nunca diz mal de nós. O que Deus quer é que nós tenhamos um coração voltado para o próximo. Ainda que o próximo nos dê patada. Ouça, ainda